Muito mais do que ser um progenitor, ser pai significa estar ao lado do filho ou simplesmente o amando incondicionalmente. Existem também os monstros que por certo tempo se fantasiam de pai e até mesmo enganam os mais próximos. Mas basta um único gatilho, como a descoberta de segredos sinistros, para desencadear o lado mais sombrio daquela pessoa e assim mostrar ao mundo que existem pais e apenas progenitores. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Mirla Prado, sejam muito bem-vindos ao canal Fatos Sinistros. Hoje eu vou contar para vocês a história de um garoto de 13 anos chamado Dylan Redwine, que desapareceu após descobrir um segredo sinistro de seu pai. Mas antes de eu ir para a história, eu preciso dizer que a intenção dos meus vídeos jamais é desrespeitar as vítimas e suas famílias. Muito pelo contrário, gente. A minha intenção com esses vídeos é lançar discussões e principalmente alertas para que cada vez mais possamos saber reconhecer situações de perigo, também conscientizar as pessoas sobre os temas abordados nos vídeos. Então, deixa eu fazer aquele pedido carinhoso para vocês. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve. E se já for e não tiver ativadas as notificações, ativa para você não perder nenhum vídeo sinistro a partir de agora. Se você puder, obviamente, deixa o like logo agora no começo do vídeo, vai? Porque isso ajuda muito a gente a crescer. E depois, provavelmente, você vai esquecer, o que é natural. Pode ser? Eu agradeço de todo o meu coração. Agora, bora para a história. Dylan Nicholas Redwine nasceu em 6 de fevereiro de 1999, em Denver, nos Estados Unidos. Filho de Elane Hall e Mark Redwine e irmão de Corey Redwine. Dylan era um garoto como qualquer outro da sua idade. Apaixonado por esportes como beisebol, ele gostava muito de estar com os amigos e era bastante grudado ao seu celular. Em 2008, os pais de Dylan se divorciaram e Elane ficou com a guarda total dos garotos. O garoto, então, passou a morar com a mãe e o irmão mais velho em Colorado Springs, para onde eles se mudaram. Antes da separação dos pais, Dylan e Corey eram bastante apegados ao pai, mas após o divórcio, Mark passou a ficar mais alheio aos garotos, não sendo presente na vida deles, e a admiração de Dylan e Corey desapareceu, o que é natural, né, gente? Porque pai e mãe é quem cria, quem está presente no dia a dia. Criança sente de onde vem o amor e rótulos se transformam em nada. Então, em 2010, surpreendentemente, Mark foi à justiça para tentar conseguir a guarda dos filhos, mas ele perdeu. No entanto, o juiz determina que Dylan, que ainda era uma criança, passasse as férias e os feriados com o pai. É importante falar também que Dylan também tinha outros 2 meio-irmãos do casamento anterior do pai, mas ele não tinha contato nenhum com eles. Corey já era 7 anos mais velho que Dylan e sempre se deu muito bem com o irmão. Os irmãos eram realmente muito unidos. Corey ensinava tudo a Dylan e todos os dias ele o levava para a escola. A verdade é que Dylan e Corey não se sentiam mais tão à vontade com o pai, mas eram obrigados a passar um tempo com ele por ordem judicial. O tempo foi passando e Corey, depois que completou a maioridade, passou a ter o direito de escolher visitar o pai ou não. Em 18 de novembro de 2012, Dylan, de 13 anos, voou para Durango, no Colorado, para passar o Dia de Ação de Graças com o pai. Antes de ir viajar, Elane relatou que o menino não queria ir, pois na mesma época ela teria descoberto um câncer
e Dylan queria ficar mais tempo com a mãe. Porém, ele foi obrigado a cumprir a decisão judicial. Chegando em Durango, o garoto foi recebido pelo pai no aeroporto. Depois, eles foram para uma rede de fast food e um supermercado. No final do trajeto, eles foram para casa. Segundo Mark, naquela noite, assim que chegaram em casa, Dylan teria ficado mexendo em seu celular. Por volta das 9h30 da noite, ele viu que Dylan teria adormecido no sofá. Então, Mark foi para seu quarto, onde supostamente passou a noite toda. No dia seguinte, Mark acordou por volta das 6h30 da manhã, viu que Dylan ainda dormia no sofá e saiu de casa. Às 8h14, ele mandou as seguintes mensagens para o filho. Ei, amigo, eu tô fora de casa, me liga. 1 minuto depois, ele mandou outra mensagem. Ei, me liga, por favor. Quando voltou para casa às 11h30 da manhã, Dylan ainda não estava em casa. Então, ele ligou para o garoto e o celular dele estava desligado. Assim, ele mandou novamente outra mensagem. Eu tô em casa e você não tá em lugar nenhum. Volta, por favor, ou pelo menos me liga, ok? Para a polícia, Mark disse que de primeira imaginou que o garoto teria saído com seus amigos. Então, ele teria tirado um cochilo por volta de 1 hora. Mas, quando acordou, percebeu que o filho ainda não tinha retornado e resolveu ligar novamente para ele. Mas o celular do garoto continuava desligado. Assim, mandou mais uma mensagem. Dylan, você precisa me ligar. Onde você tá? Mark, então, foi até a casa dos amigos do filho para saber dele, mas ninguém tinha visto o garoto naquele dia. Após essas tentativas frustradas, Mark finalmente enviou uma mensagem para Elaine, falando que não sabia onde o filho estava. Ela imediatamente chamou seu filho mais velho e eles dirigiram por 6 horas até Durango. Durante todo esse tempo, Elaine ligou para o filho, mas não obteve resposta. Por volta das 6 horas, Mark foi até a polícia informar o desaparecimento de Dylan Redwine. Lá, ele disse que o celular e a mochila do menino não estavam em casa e sua vara de pescar também havia sumido, o que fez ele acreditar que Dylan teria provavelmente ido pescar e acabou se perdendo ou fugindo de casa. Assim que chegou na cidade, a mãe de Dylan foi até a delegacia, onde ela rebateu imediatamente a versão do pai, que diz que o filho teria ido pescar ou fugido, porque, segundo Elaine, Dylan nem sabia pescar e muito menos tinha interesse nisso, assim como ela afirmava que conhecia o filho suficientemente para dizer que ele jamais teria saído da casa do pai sem avisá-la. Elaine falou também aos policiais que achava que Mark teria feito algo com seu filho, pois, segundo ela, os 18 anos de casamento a fizeram conhecer muito bem seu ex-marido e, por isso, ela teria medo da reação dele caso Dylan fizesse ou tivesse dito algo que o desagradasse. A última comunicação de Dylan Redwine foi por uma mensagem de texto que ele enviou pelo celular no dia 18 de novembro a um amigo que planejava ir visitar no dia seguinte. Mas a verdade é que Dylan pediu para passar sua primeira noite na cidade na casa do amigo, chamado Ryan Nava. Mas Mark disse a ele que ele não poderia ir. As mensagens de texto entre os amigos confirmam esse diálogo. Em mensagem posterior, Dylan planejava se encontrar com o amigo na casa dele por volta das 6h30 da manhã do dia seguinte. Mas ele nunca apareceu. Elaine também relatou que recebeu uma mensagem do filho no mesmo dia, às 21h37, dando boa noite a ela e dizendo que já iria dormir naquele instante. Mas ela achou aquilo um pouco estranho, já que o menino não tinha hábito de dormir tão cedo. Assim, as autoridades e a população iniciaram as buscas pelo garoto.
Todos estavam empenhados em achar ele. Helicópteros sobrevoavam a área, mas Mark não parecia se esforçar muito nas buscas pelo filho. Segundo a própria polícia, seu comportamento era anormal, já que o homem, em momento algum, se mostrou de fato abalado. Ele pouco questionava as situações e no primeiro dia de buscas, enquanto todos vasculhavam toda a área atrás de Dylan, Mark foi dormir cedo. No dia 29 de novembro, a polícia, munida de um mandado para a casa de Mark, começou a revirar o local. Lá, eles encontraram vestígios de sangue por toda a sala. A namorada de Mark, na época, justificou o sangue dizendo que 1 ano antes, quando Dylan esteve na casa do pai, enquanto passava um feriado, ele teria cortado o pé e automaticamente sujado o chão, o sofá e todas as outras áreas onde foi encontrado o sangue. Eu, sinceramente, não entendo por que Mark não foi preso naquele momento. Logo após a repercussão do crime, em fevereiro de 2013, a família de Dylan foi 2 vezes até o popular programa Dr. Phil. Lá, Elaine disse que acreditava que Mark Redwine tinha tirado a vida de seu filho. Corey concordou com a mãe. Através de um telefonema para o programa, Mark negou aquilo e também se recusou a fazer o teste do polígrafo que o programa oferecia. Então, Dr. Phil se ofereceu para levar um especialista em polígrafo para qualquer lugar onde Mark estivesse, para que ele pudesse fazer o teste. Mas ele disse que não achava aquilo necessário e recusou o teste. Em 27 de junho de 2013, enquanto investigadores faziam uma varredura na área próxima da casa de Mark, partes do corpo de Dylan foram encontradas, mas a cabeça faltava. Enquanto isso, a família de Dylan tinha agora a certeza que nunca mais veria o garoto. Assim, mais uma busca foi realizada na casa de Mark, mas dessa vez os policiais levaram cães farejadores. Os cães, que eram especializados em sentir o cheiro de pessoas sem vida, indicaram que algum corpo desfalecido tinha passado por aquela casa. Nesta busca, eles também acharam um cartão de banco de Dylan, que estava com Mark, com o qual foi descoberto que Mark, dias depois do desaparecimento do filho, transferiu todo o dinheiro que tinha na conta do garoto para sua conta. Sem conseguir entender o que aconteceu com Dylan, as investigações continuaram, mas com o tempo, devido à falta de direcionamento, o caso foi sendo esquecido. Apenas em 1º de novembro de 2015, 2 anos depois do fato, um grupo de caminhantes de uma excursão encontraram o crânio de Dylan em meio a uma mata, cerca de 1,5 km de distância do primeiro local onde o corpo foi achado. Em primeiro momento, eles acharam que o crânio poderia ser de um animal, mas mesmo assim, a polícia foi acionada e o crânio coletado para investigações. Após novo DNA, foi constatado que o crânio pertencia a Dylan Redwine. A perícia então determinou que Dylan perdeu a vida devido a golpes com um objeto contundente, desferido por um ser humano, o que contrariava a teoria de Mark Redwine, que dizia que provavelmente seu filho teria se perdido na floresta e sido atacado por um urso. Curiosamente, após essa descoberta, Mark disse para a polícia que achou a sua vara de pesca em sua garagem. A mesma vara de pesca que ele falou que provavelmente Dylan tinha pegado para ir pescar quando desapareceu. Somente 1 ano e meio, exatamente em julho de 2017, as autoridades conseguiram evidências suficientes para pedir a prisão e o julgamento de Mark Redwine, que foi preso enquanto estava trabalhando como caminhoneiro de longa distância em Washington. Após anos de luta por justiça, Corey e Elaine finalmente conseguiram um julgamento para quem eles, desde o início, acreditavam ser o responsável com o que aconteceu com Dylan.
No julgamento, que foi adiado várias vezes devido à pandemia, a defesa de Mark Redwine argumentou que depois que ele se recusou a permitir que Dylan dormisse na casa do amigo, o menino havia fugido de casa enquanto o pai estava fora. E ao caminhar até a casa de um amigo, um leão ou um urso teria o atacado. A promotoria então logo colocou no banco de testemunhas uma antropóloga que investigou o crânio de Dylan. Esta negou que aquela perfuração fosse de qualquer animal selvagem. Para ela, estava claro que Dylan foi golpeado com um objeto cortante como uma faca, assim como a própria perícia determinou. Sem falar que a mesma também afirmou que na época em que o fato ocorreu, os ursos estavam hibernando e por isso era impossível ele ter encontrado algum em seu caminho. A primeira esposa de Mark também deu seu depoimento. Ela falou que certa vez, enquanto ainda era casado com Mark, durante um acampamento, enquanto o ex-marido olhava para as montanhas, ele se virou para ela e disse que aquele local era perfeito para se descartar alguém sem vida. Durante o julgamento, Corey também foi testemunhar contra o pai. E foi aí que um segredo sinistro, que poderia ser a peça principal desse caso, o motivo do crime, foi revelado. E agora, gente, eu digo, preparem o estômago. Corey relatou que em 2011, durante uma visita à casa do pai, ele e Dylan pegaram o computador de Mark e se trancaram no banheiro enquanto o pai estava dormindo. Acidentalmente, os irmãos viram fotos comprometedoras de seu pai. Nessas imagens, Mark usava uma lingerie feminina e, pasmem, comia dejetos de uma fralda de bebê. Ainda em choque com o que viram, Corey pegou o seu celular e tirou várias fotos daquelas imagens de Mark para salvar em seu telefone. Logo após ver aquelas imagens, Dylan disse para Corey que ficou extremamente enojado e envergonhado por seu pai. Ele também disse que queria usar as fotos para confrontar Mark. E após isso, Dylan não queria mais aproximação com o pai, tanto que só o visitava por obrigação judicial. Dylan teria, inclusive em agosto de 2012, enviado a seguinte mensagem ao irmão. Abre aspas. Me mande essas fotos de cocô do papai, porque ele me deu uma lição de moral sobre você ser um mau exemplo. E eu quero mostrar a ele quem ele realmente é. Fecha aspas. Corey também teria confrontado o pai e o chamado de comedor covarde e também teria dito a ele que você é o que você come. As informações deixaram todos no tribunal em estado de choque. Após o tribunal ter ficado incrédulo com o que ouviu, a promotoria fez suas considerações finais, afirmando que Mark havia tirado a vida do filho durante um acesso de raiva, após ser confrontado pelo filho sobre quem ele era realmente. Em 16 de julho de 2021, o júri, após a exposição de todos esses fatos sinistros, considerou Mark Redwine culpado e condenado a 48 anos de prisão. Durante a leitura da sentença, o juiz Jeffrey Wilson chamou a atenção para a notória falta de remorso de Mark, que não mostrou nenhuma emoção durante todo o processo e julgamento. Mark Redwine continuou alegando ser inocente e tem seus planos de apelar da decisão do juiz, chamando-a de justiça falsa. É isso, gente. Esse foi o caso sinistro de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da forma com que eu apresentei os fatos para vocês. Eu agradeço muito a todos que assistiram o vídeo e principalmente quem ficou até aqui. Se você ficou, aplaude nos comentários para eu poder saber quem são vocês, os realmente aficionados por esse tipo de vídeo. Recebam um enorme beijo no coração e toda a minha gratidão. É isso. Tenham uma linda semana e até semana que vem.